Bom dia, amados, paz do Senhor Jesus. Gostaria de convidar vocês a abrirem suas Bíblias no capítulo 9 do livro de Josué. Nós vamos ler do verso 3º ao verso 16. Josué capítulo 9, do verso 3º ao 16. Amém? Conquanto hoje nós estejamos todos felizes, comemorando, dizemos assim, trazendo à memória a ressurreição de Jesus que venceu a morte, o texto que nós vamos usar não tem a ver com isto, embora seja a palavra do Senhor, e isto é o que importa. E diz o texto o seguinte: mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcia. Foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rasgados e cheios de remendos, calçando sandálias velhas e remendadas e vestindo roupas velhas. E todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Foram a Josué no arraial em Gilgal e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante e queremos que vocês façam uma aliança conosco. Mas os homens de Israel responderam aos heveus: talvez vocês morem aqui perto. Como podemos fazer uma aliança com vocês? Então disseram a Josué: somos seus servos. Mas Josué perguntou: quem são vocês? De onde vêm? Eles responderam: estes seus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor, seu Deus. Pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito, e tudo o que fez com os 2 reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, a saber, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: levem com vocês alimentos para a viagem e vão ao encontro deles, dizendo: somos seus servos, façam uma aliança conosco. Este nosso pão nós pegamos em nossas casas quando ainda estava quente, no dia em que saímos para vir falar com vocês, e agora aqui está ele, já seco e bolorento. Estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, mas agora já estão rasgados. E estas nossas roupas e estas nossas sandálias já envelheceram por causa da nossa longa viagem. Então os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes poupar a vida, e os chefes da congregação confirmaram isso com juramento. Ao fim de 3 dias, depois de terem feito a aliança com eles, souberam que eram seus vizinhos e que moravam perto deles. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós pedimos que tenhas misericórdia de nós e nos dê a graça de compreender a Tua palavra e aprendamos as lições que nelas estão esculpidas e colocamos em prática nas nossas vidas. Por isso, fala aos nossos corações. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus amados, quantos de nós não já ouvimos ou citamos o ditado que diz que a emenda saiu pior do que o soneto, né? Quantos de nós não já tomamos decisões baseadas nas nossas vontades, nos nossos conhecimentos, experiências ou coisa parecida, e depois vimos que agimos errado? E o pior, quando tentamos consertar aquilo que fizemos, tornamos a situação pior do que antes. Então, muitos de nós já agimos desta forma, e foi mais ou menos isso que aconteceu com Josué e o povo de Deus no texto que nós acabamos de ler. Deus usou o povo israelita, comandado por Josué, para vencer a cidade de Jericó, e esse povo
após ser derrotado pela cidade de Ai, descobriu a razão da derrota e, segundo a estratégia definida pelo Senhor, saiu vitorioso na segunda batalha contra a cidade. Nós sabemos que Deus tinha dito ao povo dele que quando invadisse Jericó, não deveria pegar nada do que estava ali e das coisas que seriam consagradas a Deus. Mas teve um rapaz que resolveu pegar uma capa babilônica, uma barra de ouro e escondeu na sua tenda. E por esta razão, porque havia pecado, o povo de Deus foi derrotado na batalha contra a cidade de Ai. E depois de descobrirem que havia pecado, que o rapaz havia ficado com o que não deveria ficar, e depois de ter sido eliminado o mal, Deus deu uma estratégia ao povo e ele venceu aquela cidade. E este relato que nós lemos aqui, agora há pouco, diz respeito a um fato ocorrido após o povo conquistar a cidade de Jericó e a cidade de Ai. Os gibeonitas, que segundo Richard Hess fazem parte de um grupo maior dos povos denominados de heveus, e é por isso que a referência no verso 7 aqui, eles falam sobre os homens de Israel responderam aos heveus. Eram os mesmos gibeonitas. Quando eles tomaram conhecimento das vitórias do povo de Deus contra Jericó, contra Ai e contra as cidades antes deles atravessarem o Jordão, eles montaram a estratégia de se passarem por moradores de uma terra distante. Na realidade, eles moravam ali, na terra que estava sendo invadida. Mas eles montaram uma estratégia para dizer que eram moradores distantes. Então, se vestiram de roupas velhas, pegaram pão seco, sandálias gastas, e chegaram para o povo de Deus dizendo: olha, nós somos de longe. Saímos de casa, esse pão era novo, nossas roupas eram ainda novas, mas na distância, na viagem, tudo se desgastou. E nós vimos aqui porque nós descobrimos que vocês têm um Deus que é invencível, um Deus que venceu os reis dos amorreus, venceu os reis antes do Jordão e venceu os reis aqui. E nós gostaríamos de fazer uma aliança com vocês, porque nós sabemos que é impossível vencer o Deus de vocês. Então, façam uma aliança conosco. Então, eles fizeram um tratado de paz com Israel. E diz o texto que nós lemos, que Josué e os anciãos não consultaram Deus. Olharam, viram, se condoeram da situação do povo. Era um povo que estava distante, tinha dado supostamente um período muito grande para fazer uma paz, e aí eles juraram que não matariam os moradores de Gibeão. 3 dias depois, diz o texto que nós lemos, souberam que os gibeonitas eram seus vizinhos, estavam ali na terra que eles haviam acabado de conquistar e estavam conquistando. Mas eles fizeram um juramento que não poderiam matar. E, por causa disso, não puderam cumprir o que Deus havia determinado. Deus tinha dito o seguinte: quando vocês chegarem na terra prometida, matem todos, porque esse povo já foi julgado por mim, já foi condenado. E a condenação naquela época era o extermínio. Então, matem todos. Só que eles tinham feito um trato com os gibeonitas de não guerrearem com eles, então eles ficaram impedidos de cumprir o mandamento de Deus. Deus tinha dito que todos deveriam ser destruídos. Então, o que é que eles fizeram? Já que a gente não pode matá-los, vamos fazer deles nossos escravos. E diz o texto que nós lemos dos versos, mais na frente dos versos 21 e 27, diz que eles fizeram deles rachadores de lenha e tiradores de água. Este pacto, meus amados, celebrado entre Josué e os gibeonitas, trouxe consequências muito sérias para Israel.
Porque com o passar do tempo, como nós sabemos, o povo pediu a Deus que lhe desse um rei. O povo disse, a gente não quer mais saber dessa questão de nação teocêntrica, nação que tem um Deus coordenando. Nós queremos ser iguais às demais nações, queremos um rei. E Deus apontou Saul como o primeiro rei daquele povo. O que é que Saul fez? Saul, na ânsia de cumprir a determinação de Deus, matou todos os gibeonitas, saiu eliminando o povo. E aí o que é que acontece? Deus, antes de Saul, obviamente, deu primeiro juízes para eles, depois deu o rei, e aí, quando Saul foi, como é que a gente diz quando o cara foi tirado do reino, pronto. Quando Saul perdeu o reino, Davi assumiu, e em determinado momento houve uma praga de uma fome muito grande na terra do povo de Deus. E aí Davi foi perguntar a Deus o porquê daquela fome, e a fome era porque Saul havia quebrado o juramento que Josué havia feito com o povo. Saul foi na ânsia de cumprir as determinações de Deus, matou o povo. E Davi ouviu de Deus que havia culpa de sangue sobre o povo, porque Saul havia matado os moradores de Gibeão. Isso a gente vai encontrar no segundo livro de Samuel, no capítulo 21, no verso 1. Por causa disso, Davi procurou os descendentes dos gibeonitas e perguntou, o que é que eu tenho que fazer para remediar isso? E eles disseram o seguinte, me entreguem 7 filhos de Saul, 7 descendentes de Saul. Se você me entregar 7 descendentes, a gente vai enforcá-los, e aí estamos quites. E assim aconteceu, Davi teve que entregar 7 descendentes de Saul, que foram enforcados para que pudesse passar a praga da fome, pudesse ter paz com Deus. Então, este relato nos leva a tirar algumas conclusões, este rápido relato que eu fiz, nos leva a tirar algumas conclusões que eu gostaria de me prender nelas. A primeira coisa, quando Deus mandou o povo invadir a terra, conquistar a terra, quando a gente diz invadir, a terra já tinha sido dada por Deus àquele povo. Aí nós lembramos o seguinte, que na época da fome da terra, eles desceram para o Egito. E enquanto estiveram 400 anos no Egito, a terra foi ocupada por todo esse povo que Deus havia mandado ser eliminado de lá. Eles teriam que batalhar. Eles não chegaram lá na terra e a terra estava à disposição deles. Estava ocupada e eles tiveram que batalhar. E a primeira coisa que a gente vê aqui é que as batalhas nem sempre ocorrem com confrontos diretos. Observem, muitas vezes nós nos preparamos para um embate, como o povo de Deus se preparou, e achamos que o inimigo vai aparecer armado, vai aparecer com um equipamento bélico extremamente poderoso, e nós vamos ter que guerrear. Mas como nós vimos no exemplo dos gibeonitas, o inimigo pode usar de astúcia. Ao invés de o inimigo aparecer armado, ele apareceu disfarçado de amigos que moravam distantes e disseram o seguinte, vamos fazer um pacto? Vocês não nos matam e a gente vive tudo bem, vamos fazer um pacto de paz. Então, nós não podemos, a primeira lição que tem é que nós não, nesta vida que nós vivemos, não podemos baixar a guarda e nem nos deixar levar pelas aparências. O inimigo de nossas almas é astucioso. Todos os dias ele tenta nos derrubar. Todos os dias ele tenta vencer a batalha contra nós e nem sempre ele vai aparecer para essa batalha vestido de diabo, com 2 chifres, um tridente na mão para nos atacar. Ele aparece disfarçado, aparece com estratégias que muitas vezes parecem que são boas para nós, mas que ao final levam-nos a prejuízos terríveis. A Bíblia ensina que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim leva à morte.
Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que as batalhas nem sempre ocorrem com confrontos diretos. Em muitos momentos, nós vamos ser confrontados, e esse confronto vem na forma pacífica, vem na forma disfarçada, vem tentando nos destruir. Isto acontece assim no nosso trabalho, isto acontece no nosso relacionamento conjugal, isto acontece no relacionamento entre pais e filhos, isto acontece na igreja. Quantas e quantas vezes não se tem problemas no meio do povo de Deus, porque o inimigo lança astutamente estratégias que, ao invés de fazer com que o povo se prepare e vá orar e tente resolver a questão da forma que a Bíblia manda, tentamos resolver sem consultar Deus. Então, a exemplo de Josué, Josué olhou para aqueles inimigos e achou: que mal há em fazer um pacto com eles? Eles não são nossos inimigos, eles não são nossos vizinhos, eles moram distantes, eles apenas querem manter um pacto de paz conosco. Qual o mal em fazer um pacto de paz com esse povo? E não consultaram Deus, diz o texto bíblico. E por não terem consultado Deus, pagaram um preço muito alto. Essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui, porque quando nós relaxamos na vigilância, quando nós baixamos a guarda, o inimigo ataca, e isso muitas vezes nos leva à sucumbência. Então, temos que ter cuidado com isso, para que não venhamos cair, muitas vezes, diante de situações que parecem tranquilas. Normalmente, quando tudo vai muito bem, podem ter certeza que o inimigo está armando alguma estratégia contra nós. A segunda lição que tiramos do texto é que nós não devemos, a exemplo de Josué, o exemplo errado de Josué, nós não devemos tomar decisões sem consultar o Senhor, sejam elas quais forem. Podem parecer as melhores possíveis, podem parecer as maiores oportunidades, nós não podemos achar, como muita gente diz, é de Deus, quando vê uma coisa acontecendo, e muitas vezes não é de Deus coisa nenhuma, parece ser de Deus, mas nós achamos que aí não consultamos Ele. O texto diz que os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor, diz o texto. E depois de terem celebrado um acordo de paz com os gibeonitas, foram surpreendidos com a notícia de que eles eram seus vizinhos e fazia parte do povo que deveria ser exterminado. E isto trouxe muitos problemas para o povo de Deus, que teve que conviver com o inimigo do seu lado o tempo todo. Por causa do juramento, repito, que haviam feito, não puderam voltar atrás. E a ira de Deus poderia se abater sobre eles, conforme consta no verso 20. Richard Hess, que eu citei agora há pouco aqui, afirma que, muito embora se possa descobrir mais tarde que eram os gibeonitas mentirosos, o juramento permanece válido. Os gibeonitas mentiram, tal, mas aquilo que nós prometemos diante de Deus permanece válido, ainda que nós tenhamos feito com alguém que não merecia isso. O problema não está no alguém, está na nossa palavra diante de Deus. Aquilo que nós dissemos a Deus, nós temos que cumprir. Então, os israelitas, repito, tiveram que conviver com os heveus, e essa convivência lhes trouxe prejuízos futuros, porque eles agiram instintivamente. O profeta Jeremias nos ensina, meus amados irmãos, que o coração é enganoso. Diz que o coração é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. E ele conclui dizendo o seguinte: quem o conhecerá? Está em Jeremias capítulo 17, verso 9. Então, nós não devemos confiar no nosso feeling. Não tem gente que confia no feeling. Isso aqui vai dar tudo certo. Nós devemos confiar no Senhor e depender dele em tudo, seja a decisão que for tomar. Eu já disse aqui algumas vezes e vou repetir: às vezes nós tomamos decisões baseadas na experiência. Já conhecemos tudo, já sabemos de tudo, já vivenciamos situações parecidas,
temos experiência suficiente para tomar decisão. Mas como eu também já disse aqui, a experiência é uma bênção, mas ela trata de coisas do passado. A experiência nos remete sempre a coisas do passado. O que vai acontecer daqui a 1 minuto, só quem sabe é Deus. Por mais que tenhamos experiência, nós não sabemos se aquilo que vai acontecer daqui a 1 minuto vai se repetir, como em outras épocas. Por isso que Tiago diz assim, vocês dizem, hoje vamos, amanhã vamos viajar, vamos vender isso ou aquilo. Não, vocês deveriam dizer assim, se Deus permitir, amanhã viajaremos e venderemos isso ou aquilo. Nós não podemos depender nunca dos nossos conhecimentos, não podemos depender nunca da nossa experiência, porque, como eu já disse, por mais experientes que sejamos, a experiência trata de coisas do passado. As coisas do futuro pertencem a Deus, e é a Ele que nós devemos consultar antes de tomarmos qualquer decisão. Às vezes a gente até acha que Deus cria um empecilho e a gente acha, o inimigo já está se levantando contra, e às vezes é Deus. Eu lembro que uma vez eu fui comprar um computador e estava num preço excelente, só para dar um exemplo bem grosseiro, mas que eu acho que justifica. E estava num preço excelente o computador. E aí, quando eu fui passar o cartão não passou. Mas como não passou? Está tudo ok com o meu cartão. Não tem problema, mas não passou. E tentou 1, 2, 3 e eu saí com raiva. Está vendo? Essas coisas acontecem, tal, tudinho, fui embora. No dia seguinte, o vendedor ligou para mim. Volta aqui para passar o cartão, que eu tenho uma novidade para você. Eu fui lá, ele disse, aquele preço que estava ontem, que era excelente, hoje está melhor ainda. Abriram uma promoção hoje ficou melhor. Aí o cartão passou. Se eu tivesse comprado no dia anterior, eu tinha tido um prejuízo. Um dia depois, Deus criou uma situação, que eu não sei porque o cartão não passou, se foi internet, se foi o quê, mas Deus criou uma situação para que eu não saísse no prejuízo. Isso acontece em todas as áreas de nossas vidas. Em todas as áreas. Muitas vezes é o Senhor quem está nos impedindo de seguir em frente, para que nós não venhamos ter um prejuízo futuro. E aí, às vezes, a gente, ao invés de depender do Senhor, de consultar, ficamos com raiva e queremos fazer do nosso modo. Não deve ser do nosso modo, deve ser do modo do Senhor. Não deve ser baseado na experiência, deve ser baseado no que o Senhor determina. Não pode ser baseado no feeling, deve ser baseado naquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Então, essa é a segunda lição que a gente tira do texto. A terceira é que nós colhemos aquilo que plantamos. Isso é claro, né? O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Gálatas, no capítulo 6, verso 7, diz, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isto também colherá, ceifará. Então, não há como a gente plantar e não colher. Tempos depois do pacto celebrado entre Josué e os gibeonitas, o rei Saul quebrou o juramento, como eu já contei para vocês agora há pouco. Porque Josué tinha prometido que não iria se levantar contra aquele povo, mas o rei Saul quebrou, e como consequência a nação israelita enfrentou um período de 3 anos de fome. Você vai encontrar isso no segundo livro de Samuel, no capítulo 21. Foram 3 anos de fome. O juramento da liderança de Israel, por Josué e todos os demais, que havia sido feito para os gibeonitas, foi testemunhado pelo próprio Deus, ainda que ele não tivesse sido consultado, mas ele testemunha. Nós precisamos entender que a palavra de um cristão deve ser sempre uma palavra firme e que tem Deus como testemunha. Aquilo que nós dizemos, nós devemos colocar em prática, porque Deus leva isto a sério. Então, como Deus não se deixa enganar, diz o texto, a quebra desse juramento trouxe prejuízos enormes para o povo. Quando Saul, muito tempo depois, quebrou o juramento, o povo teve prejuízo, porque Deus não iria impedir que aquilo que foi semeado fosse colhido pela nação. Se plantou, tem que colher, não tem como fazer diferente. Quando nós tomamos decisões que é um aval de Deus, nós colhemos fatalmente as consequências negativas dessas decisões. Assim como nós devemos consultar Deus, nós também devemos ter ciência
que toda e qualquer decisão que é tomada sem o aval de Deus é válida e as consequências delas vêm, independentemente de nós termos consultado Deus ou não. Assim como nós colhemos consequências positivas quando agimos com o aval de Deus, colhemos consequências negativas quando agimos contra a vontade dele, sem o aval dele. Então, a partir dessas lições, nós podemos inferir que quando não dependemos de Deus, mesmo nas decisões aparentemente simples, criamos problemas para nós e para as gerações futuras. Porque quem veio ter problemas aqui, quem veio colher as consequências negativas foi o rei Davi e a geração dele. Tempos depois, vejam, teve Josué, depois de Josué houve um período de juízes, foram vários juízes, nós tivemos Jefté, tivemos Sansão, tivemos Débora e tantos outros juízes, cada um viveu 40 anos, 50 anos, aquelas coisas todas. O povo caía, se distanciava de Deus, Deus levantava outro juiz, e assim sucessivamente. Tivemos Gideão, e aí quando passou o período dos juízes, veio o rei Saul, depois do rei Saul veio o rei Davi, e depois de muito tempo, aquela geração de Davi colheu as consequências negativas de um pacto que foi feito inicialmente sem consultar Deus e que depois foi quebrado por Saul. E uma geração depois dele foi que colheu os frutos negativos. Então, mesmo diante de decisões aparentemente simples, nós criamos problemas muitas vezes para nós, e o povo de Deus criou problema para eles, porque teve que conviver com os gibeonitas e criou problemas para gerações futuras. O pecado é sempre assim, queridos. Muitas vezes ele alcança outros que não têm nada a ver com a história. Quando Abraão saiu andando rumo à terra prometida, ele cometeu um problema, uma mentira, e Isaac também caiu na mesma mentira, que foi chegar para o rei Abimeleque e dizer o seguinte: olhe, diz para a esposa dele, Sara, não diga que é minha esposa, diga só que é minha irmã. E aí Abimeleque, bom, se é irmã dele, não é esposa, eu posso chegar junto dela. E ele tentou chegar junto dela e não conseguiu. Mas, naquele período, Deus chegou para ele e disse assim: olha, eu vou matar você, porque você está com uma mulher que tem marido. Ele disse: mas o senhor não conhece o meu coração? Não foi ele quem disse que ela é minha irmã? E isso aconteceu depois também com Isaac. E quando aconteceu, numa das vezes que aconteceu, todas as mulheres do reino ficaram estéreis. Não tinham nada a ver, não tinham participado da história, mas ficaram estéreis, porque o pecado de uma pessoa muitas vezes alcança outros que não têm nada a ver. Por isso que muitas vezes os filhos aqui, dos gibeonitas, os filhos do povo que morava, bebês, todos tiveram que ser mortos, porque o pecado deles chegou na geração futura. Nós temos que nos lembrar disso. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Não podemos tomar decisões baseadas apenas na nossa vontade, sem consultar Deus, porque isso pode trazer problema para nós e para os futuros. E a outra conclusão é que o fato de descobrirmos posteriormente que a decisão tomada não foi acertada, não nos dá o direito de tentar consertá-la à revelia de Deus. Primeiro, nós temos que recorrer a Deus de novo. Tentar consertar do nosso modo é fazer com que a emenda saia pior do que o soneto, como eu falei no princípio. O conserto pode trazer consequências ainda piores. E foi isto que aconteceu, por exemplo, com o rei Davi. O que é que ele fez? Ele adulterou. A mulher engravidou. Como é que ele tentou resolver? Vou trazer o marido para pensar que o filho seja dele. Não resolveu. Então, vou mandar matar o marido. Uma coisa foi levando a outra, e as consequências foram terríveis, porque a emenda saiu pior do que o soneto. Quando nós erramos, o que nós temos que fazer é nos arrepender, nos colocar diante de Deus e dizer: Deus, eu errei. E quem de nós não erra? Todos nós erramos todos os dias.
mas nos colocar diante de Deus e dizer, eu errei. Por que é que a gente faz sempre uma oração de confissão aqui? Por isto, porque nós reconhecemos que somos pecadores e, como tais, precisamos reconhecer que devemos consultar Deus antes das decisões e, quando tomamos decisões erradas, devemos nos arrepender diante do Senhor. Devemos nos colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu errei. Então, me perdoa. E isto não quer dizer que nós não iremos colher os frutos negativos, porque se a gente planta, a gente colhe. Mas também iremos colher a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a entender que as batalhas estão ocorrendo em todos os momentos, muitas vezes de formas disfarçadas. Tudo bonitinho, tudo aparentemente de acordo com a vontade de Deus, às vezes, e na realidade, muitas vezes é uma armadilha para que nós caiamos e tragamos problemas para gerações futuras. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê a graça de entender que em todos os momentos de nossas vidas, queridos, precisamos depender de Deus. Em todas as decisões que vamos tomar, precisamos depender de Deus, consultar Deus. Seja uma decisão muito difícil, seja uma coisa aparentemente fácil, nós precisamos depender de Deus. Porque tantas e tantas vezes, por acharmos que somos conhecedores de tudo, quebramos a cara, agimos à revelia de Deus e colhemos os frutos negativos. Que Ele tenha misericórdia de nós e nos dê a graça de entender isto e de andar segundo os seus preceitos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos aqui nesta manhã, reunidos em Tua casa, na Tua presença, estamos louvando a Ti, glorificando a Ti, porque neste primeiro dia da semana, sobretudo neste domingo, trazemos à memória que o Senhor ressuscitou. O Senhor venceu a morte, e por ter vencido a morte, foi que nós fomos alcançados e somos hoje portadores, possuidores da vida eterna. Louvado seja o Teu santo nome. Peço que tenhas misericórdia de nós, para que não achemos que pelo fato de sermos salvos, temos o direito de agir segundo a nossa vontade, sem consultar a Ti. Tem misericórdia de nós e nos dê a graça de andar segundo a Tua vontade, tomar decisões sempre baseadas na Tua orientação e reconhecer quando erramos, para que não tragamos prejuízos para outros. Ajuda-nos, pois, nós oramos assim no nome de Jesus. Amém.